De um lado, temos os Mandalorianos, uma legião dos guerreiros mais destemidos e mortais da galáxia, movidos pela honra e suas armas. Do outro lado, os Jedi, feiticeiros místicos e sábios que conseguem mover objetos com a mente e possuem uma arma que consegue destruir praticamente tudo em seu caminho. Sem dúvida, dois grupos muito importantes dentro da mitologia e do universo Star Wars. Mas você sabia que existe uma grande rivalidade entre eles? No vídeo de hoje irei te contar por que os Mandalorianos odeiam os Jedi e de onde veio essa treta milenar. Então, vem comigo. Hello there! Seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, @omandaloriano. Mas para entender melhor tudo isso, primeiro é importante a gente conhecer quem são os Mandalorianos. Mas para isso, eu tenho um vídeo contando tudo sobre sua história, cultura e costumes. Eu tô deixando aqui em cima para você assistir com mais calma. Essa rivalidade entre Mandalorianos e Jedi é algo muito presente em Star Wars, seja no atual cânone ou nos muitos materiais do Legends. A origem desse embate se deu início há muitos séculos antes dos eventos que acompanhamos no cinema. Tudo começou com uma série de conflitos conhecida como as Guerras Mandaloriano-Jedi. Esse período sombrio na história mandaloriana já foi mencionado algumas vezes em Clone Wars e até em The Mandalorian. Vale ressaltar que os Mandalorianos não são do tipo que se esquecem fácil das coisas e nem são conhecidos por serem tolerantes. Mas Mando, o que foram essas tais Guerras Mandalorianas-Jedi? Pelo que sabemos, elas foram uma série de muitos conflitos travados entre os Mandalorianos e a Ordem Jedi, e sua batalha final resultou na devastação de Mandalore, o planeta natal dos Mandalorianos. Não é muito claro quanto tempo ao certo durou a guerra, mas considerando que em Clone Wars, Pre-Vizsla chegou a afirmar que sua família lutou contra os Jedi por gerações, então podemos considerar que durou no mínimo 1 ou 2 séculos. Esses conflitos se iniciaram durante as expansões mandalorianas, um período em que seu povo atravessava a galáxia guerreando e conquistando planetas. Diante dessa ameaça à galáxia, os Jedi foram incumbidos da tarefa de frear essa ofensiva, já que ninguém mais era páreo para os guerreiros mandalorianos. E pela primeira vez em muito tempo, os Mandalorianos foram derrotados. Mas se você acha que eles se deram por vencidos, você está redondamente enganado. Foi exatamente nesse momento que houve um grande avanço tecnológico em relação às suas armas. Tudo para poder combater os Jedi e conseguir neutralizá-los. Desenvolvendo o lança-chamas para afastá-los, o jetpack para poder aumentar sua mobilidade e escapar facilmente de ataques, e também os cabos para poderem prender e segurarem os Jedi. Em 2017, o site comicbook.com entrevistou Dave Filoni sobre o episódio de Rebels Trials of the Darksaber, que faz referência direta à Guerra Mandaloriano-Jedi, e lá ele explicou, entre aspas, a Guerra Mandaloriano-Jedi que tenho em mente é muito derivada do mais antigo estilo de pensamento dos Mandalorianos, que era que suas armas, seu arsenal, sua tecnologia tiveram um aumento significante assim que eles colidiram com os Jedi e encontraram essas pessoas que controlavam a força e que tinham habilidades que eles não entendiam. Sendo assim, o conflito com os Jedi acabou sendo algo bom para os Mandalorianos, pois os fortaleceram como guerreiros. Após muitos e muitos anos batalhando contra os Jedi, a guerra culminou em uma batalha chamada O Cataclismo Mandaloriano, que quase destruiu Mandalore, transformando sua superfície em um ambiente inabitável, reduzindo o planeta a um deserto e carregando para sempre essa cicatriz física da perda dos Mandalorianos para os Jedi. Se lembrarmos de Clone Wars, vimos que os habitantes de Mandalore viviam em cidades futurísticas dentro de grandes domos climatizados. E em The Mandalorian, Din Djarin menciona que Mandalore é um planeta amaldiçoado. Em Rebels, Sabine relembrou um planeta que uma vez já foi coberto por grama, somente para depois admitir que ela nunca o tinha visto, já que Mandalore havia se tornado um deserto muito antes dela nascer. Não precisamos nem dizer que isso já seria o bastante para fazer com que os Mandalorianos odiassem com todas suas forças os Jedi.
Mas mesmo após todos os eventos das guerras, ainda ocorreu mais um episódio para aumentar o rancor mandaloriano em relação ao Jedi. Em um certo tempo, existiu um ponto em comum. Um jovem mandaloriano que foi acolhido pela Ordem e se tornou um Jedi. Seu nome era Ter Vizsla. E eu tenho um vídeo contando toda a sua história. Eu tô deixando aqui em cima pra você. Ter não foi apenas o primeiro e único Mandaloriano Jedi, mas também foi o criador de uma arma lendária, o Darksaber, que ao longo do tempo se tornou um símbolo de liderança para o povo mandaloriano. Então você pode imaginar que após a morte de Ter Vizsla, os Mandalorianos não ficaram nem um pouco felizes em saber que o sabre permaneceria guardado no Templo Jedi, junto ao corpo de seu dono. Isso fez com que houvesse mais um confronto entre os dois grupos, resultando na invasão do Templo Jedi por parte dos Mandalorianos. E, por consequência, recuperando o que lhes era de direito, continuando a tradição e sucessão do Sabre Negro para os seus futuros donos. Mas nem tudo é ódio. Com eventos mais recentes no cânone de Star Wars, temos visto uma aproximação interessante de Mandalorianos e Jedi. Seja Bo-Katan se juntando com Ahsoka para derrubar Maul em The Clone Wars, ou Din Djarin pedindo ajuda para a própria Ahsoka e posteriormente entregando Grogu aos cuidados de Luke Skywalker em The Mandalorian. Aliás, a própria Ahsoka brincou com o Mando sobre a ironia de um Jedi e um Mandaloriano trabalhando juntos, sugerindo que, apesar de ela já ter trabalhado com Mandalorianos no passado, esse tipo de aliança ainda era bem comum. E por último, um dos exemplos mais claros dessa parceria inusitada está na própria tripulação de Rebels, que incluía Kanan Jarrus, um cavaleiro Jedi, seu padawan Ezra Bridger e Sabine Wren, uma Mandaloriana. Ao longo de suas aventuras, sempre estiveram presentes certas brincadeiras e provocações comuns entre Mandalorianos e Jedi, e Sabine trabalhava normalmente com seus companheiros Jedi sem problemas. Mas uma das melhores partes da série como um todo, na minha opinião, é quando Kanan ajuda Sabine a treinar a como manejar o Darksaber, aprofundando ainda mais a complexidade na relação entre esses dois grupos tão importantes para a saga, e de quebra um dos episódios mais emocionantes e bem elaborados da série. Seja qual for o período de tempo, é interessante repararmos que, apesar dessa história sangrenta e complexa, Mandalorianos e Jedi ainda são capazes de colocar de lado seus ressentimentos em prol de combater um inimigo comum, seja Maul em Clone Wars ou o Império em Rebels e The Mandalorian. Os Mandalorianos são um povo unido e especialistas em se adaptar para sobreviver. Apesar desses conflitos, os Mandalorianos devem muito aos Jedi, mesmo que não percebam, já que foram as guerras Mandaloriano-Jedi que os ajudaram a evoluir e se transformarem nos guerreiros que são hoje. E aí, conhecia essa rivalidade? Qual o seu Mandaloriano favorito e por quê? Comenta aqui embaixo, vou ler e responder a todos. Não se esqueça de deixar aquele like caso tenha curtido o vídeo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse e considere se tornar um membro, onde você vai ter várias vantagens exclusivas. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.